mais um episódio do nosso podcast Perfection Talks e hoje estou com a doutora Rafaela Ferreira. Eu sou a Maria Caporusso e hoje nós vamos falar por que será que seu skincare não está funcionando. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque a gente está cheio de novidades sobre tecnologia, beleza e dicas por aqui. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, melhor ainda por estar aqui. Adorei o convite, porque o que eu mais gosto é falar sobre pele. E o que a gente mais ama é tirar dúvidas sobre pele, então o prazer é todo nosso. Doutora, conta um pouquinho da sua trajetória na dermatologia pra gente. Bom, eu estou formada há quase 10 anos, né? Então eu fiz residência de dermatologia, antes disso eu fiz residência de clínica médica e sou apaixonada pela beleza. Então eu falo que desde pequena eu sempre me importei, não foi uma coisa que foi organizado pelas mídias e que eu me coloquei nessa caixinha. Não, desde pequena eu gosto de arrumar o cabelo, gosto de fazer maquiagem, passar batom e aí eu me encontrei na dermatologia. Então hoje eu gosto de cuidar de pessoas, né? Então mais do que falar, vou criar beleza, não é isso. A beleza está em nós e o que a gente pode fazer é aperfeiçoar, né? Então essa é a minha trajetória na dermatologia e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Maravilhosa. E ela falou bem, aperfeiçoar, né? E quando a gente fala de tecnologia e skincare, o que a gente mais tem visto hoje em dia são mulheres procurando soluções milagrosas no skincare. Sim. Comprar vários produtos coreanos, dar uma olhada naquela resenha, às vezes, de uma influenciadora que não é dermatologista. E aí, como chega isso na sua clínica, por exemplo, doutora? Nossa, uma lista infindável de produtos. Aí elas chegam com uma necessaire ou elas mandam fotos, porque saem por aí comprando tudo. Então hoje a gente tem muita influência, né, das redes sociais, TikTok, Instagram e por aí vai, né? Hoje até a inteligência artificial é usada nisso. E aí elas chegam, comprei 1000 ácidos, faço uma mistureba, porque eu quero acabar com os meus poros, uso os pads, uso máscara, daí eu falo: "Meu Deus do céu", chega com a pele toda irritada, a rosácea gritando, o melasma não tratado. Aí que eu acho que o papel do dermatologista hoje, ele tem que estar nas redes sociais, porque a gente que sabe falar sobre pele, né, a gente que sabe orientar. E a gente acha que as pacientes sabem, né, mas o básico, né, o óbvio precisa ser dito muitas vezes, como que é a rotina de skincare e até o que as tecnologias podem trazer de benefício associado à skincare. E o mais legal é que eu dou uma olhadinha nas redes sociais das doutoras, não tem jeito. Doutora Rafaela produz muito conteúdo sobre isso, inclusive. E o que eu tenho visto e o que o pessoal fala é: nossa, o skincare não tá funcionando. Esse produto coreano prometeu tudo e não entregou nada, aquele produtinho viralizado. Mas é que realmente seria o tratamento, né, Uhum. pela dermatologista e o skincare. E falando em poros, que eu acho que é um incômodo, não tem jeito. Qual seria o melhor tratamento, falando em tecnologia, para poros? Tá, então, primeiro de tudo, quando a paciente chega falando: "Doutora, eu tenho poros", eu falo: "Querida, você tem e terás para a vida", porque é uma Uhum. estrutura anatômica nossa. Mas, conforme a gente envelhece, conforme algumas doenças que a gente já tem na pele, excesso de oleosidade, rosácea, tendência à acne, e até com o envelhecimento, esses poros Uhum. podem dilatar. Então, gente, você pode usar o melhor produto em casa. Se você não fizer a tecnologia associada e não é tecnologia que só vai tratar a parte superficial da pele. A gente tem que estimular o colágeno, porque esse poro, ele vai alargando com o tempo, porque a gente perde a estrutura base dele que está ao redor, que é o colágeno. Então, não adianta somente fazer um skincare. A gente tem que montar uma rotina com a pele Uhum. mesmo. Ontem mesmo eu fiz uma consulta online com uma paciente que mora no exterior e ela queria fazer os produtos de skincare e acabar com os poros. Eu falei: "Não, querida, a gente não vai acabar com seus poros, você tem que transpirar, tá? É importante isso, a gente tem que fazer a regulação Uhum. térmica na vida ainda". E eu falei: "Mas eu vou passar todo o skincare, mas eu vou colocar todos os tipos de tecnologias que eu gostaria que você fizesse na sua pele".
tá? Porque a gente tá envelhecendo e seus poros, se já tem uma tendência à dilatação, né, ser mais evidente, ainda mais quando usa Uhum. maquiagem e tudo, você tem que fazer o estímulo de colágeno associado. Então falar qual que é o melhor, né, acho que tem diversos tipos, mas o Fotona, ele se encaixa muito bem quando a gente pensa em tratar os poros, porque ele vai melhorar essa camada superficial, né, com um tipo de laser, a gente pode misturar, né, eu falo, a gente brinca, porque Uhum. cada pele é de uma maneira, então a gente tem que entender qual é a pele daquele paciente, né, entender se ele tem algum tipo de patologia na pele e estimular o colágeno. Então a gente tem essa ponteira que estimula o colágeno. Então Uhum. não adianta só fazer uma parte superficial. Quando a gente quer tratar poros, a gente tem que entender de pele, de fisiologia, tratar de dentro para fora. Olha só, e a gente fica achando, eu pelo menos, meu Deus, meus poros estão abertos, eu preciso. Não, poros é uma coisa comum, é do ser humano. Teremos poros, mas com a tecnologia a gente consegue deixar eles mais fechadinhos, estimulando o colágeno, né, com o protocolo. Uhum. Achei perfeito. E o skincare sendo aí uma base em casa. Uma base em casa. Então, vou falar assim, ó, que o mais importante é o que o paciente vai fazer no consultório, sem dúvida, Uhum. né? Isso não. O skincare é aquele plus a mais, É uma entendeu? porcentagenzinha Mínimo. Então, se for mínima. colocar de 100%, 10% é skincare e 90% é o que é feito no consultório, né? Com tecnologia Uhum. médica. Perfeito, doutora. E sabe uma coisa que tem uma reclamação, assim, assídua, que é: passei maquiagem e a minha olheira ficou craquelada. Fui num casamento, fiz uma make maravilhosa, deu 1 hora de casamento, craquelou toda a minha maquiagem. Qual é o melhor tratamento para olheiras e como isso pode ser associado a um skincare também? Tá. Então, olheira, quando eu vou explicar para o paciente no consultório, eu até mostro foto e Uhum. falo como que a parte ao redor dos olhos envelhece. Ela envelhece de uma forma mais rápida, de Uhum. todo ao redor, o rosto, né? Ele é uma estrutura que vai envelhecer mais rápido. A pele é muito mais fina. A gente não tem glândula sebácea e a gente tem um músculo que a gente pisca várias vezes durante o dia. Então, essa pálpebra, se não tratada, vai craquelar, né? Vai envelhecer. Então, é a primeira coisa que o paciente sente. O paciente jovem chega com essa queixa da maquiagem, né? Porque gosta de usar, gosta de esconder a olheira pigmentar, mas se ela não tiver tratada, né? Então, Hum. a gente não estimular esse colágeno, vai ficar mais evidente quando passa a maquiagem. Então, hoje tem um protocolo muito legal que eu faço na clínica que chama Beauty Eyes. E Uhum. o Fotona, ele está dentro desse protocolo, que a gente usa umas ponteiras que ajudam nesse estímulo de colágeno e melhora desse craquelado. Junto com isso, faz um vetor de lifting facial também, que é para Perfeito. melhorar a queda da sobrancelha que vai acontecer com o envelhecimento. Então, lógico, a gente pode hidratar em casa, que é o Uhum. mais importante, assim, o que a gente vai fazer em casa é hidratar. Umectar essa pele, né, devolver o que a gente perde, já que ela não tem essa estrutura mesmo, né, que é a glândula sebácea. Então a gente tem que repor isso e a tecnologia que a gente faz em casa. Em casa não, desculpa, no consultório, não faz a tecnologia em casa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, em casa não, gente. A gente tá dando alerta sobre isso aqui hoje. Sim. E não só o craquelado, muitas pessoas reclamam também da coloração da olheira. Sim, a coloração daí tem o laser específico que vai tratar Uhum. o pigmento. E junto com isso, eu falo que olheira, a gente tem que estar muito atento no diagnóstico. O mais importante de tudo é fazer o diagnóstico correto. Por quê? Vai ter a flacidez, que vai deixar essa Uhum. pele mais fina, os vasinhos vão ficar mais visíveis, então a gente tem tecnologia que trata vaso e a tecnologia que trata pigmento, porque o pigmento ele vai ficando mais evidente com o tempo e também tem a parte genética, né, Uhum. mas tem tratamento para isso, né, E é então o laser. possível, doutora, fazer um tratamento fotona que trate a pigmentação e o craquelado? Tem. Aí, no caso, tá, eu vou falar da minha experiência com o Sim. Fotona, porque eu tenho o espectro. O Uhum. espectro, ele vai tratar mais a parte de vasos e vai tratar a flacidez. Mas existe o Star Walker, que vai tratar muito bem o pigmento, tá? Uhum. Então, assim, na minha Perfeito. experiência com o Fotona, eu trato muito a flacidez.
Doutora, não só olheiras, não só poros, a qualidade em si da nossa pele, tem algum procedimento, tem alguma rotina que você indica para os seus pacientes? Sim, a rotina em casa, eu falo que o paciente sempre vai ter a lição de casa. Então ele Uhum, vai ter os produtos adequados para o tipo de pele dele. Então, se ele tem mais uma tendência à pigmentação, e tudo depende também da parte racial. Então, se é um uhum, paciente que tem uma coloração da pele a mais, um tom mais escurecido da pele, ele tende a manchar mais. Asiáticos também tendem a manchar mais a pele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, uhum. paciente, a gente tem que olhar tudo dele. Então não é só: "Ah, é igual para todo", não é. Então a gente tem que avaliar qual a raça do paciente, se ele tem tendência à mancha, se ele tem rosácea, se ele tem tendência à acne, e cada paciente vai variar no skincare, mas com certeza ele vai ter essa lição de casa. Eu falo: "Olha, eu vou fazer tudo da minha parte aqui, mas a lição de casas também você vai fazer em casa". E, na clínica, né, eu gosto muito de trabalhar a pele como um todo, né. Então não é só vir e faz um laser ou vai fazer um tratamento isolado, não. Quando a gente pensa em gerenciar o envelhecimento, tratar qualidade da pele, a gente vai tratar tudo. Então, a gente vai melhorar ligamentos, a gente vai tentar melhorar estrutura óssea que perdeu, daí a gente já usa, injetáveis. As tecnologias vêm para somar tudo que a gente já faz, porque elas têm o papel dela, que é estímulo de colágeno, né. Então, se o paciente já tem uma flacidez, ou a gente vai ter flacidez, a gente está envelhecendo, né, a gente perde colágeno no decorrer da vida, não tem como. Então a gente pode sim prevenir. O que vai diferenciar, às vezes, é a quantidade de sessões que o paciente vai fazer, né, e isso é individual e vai ser avaliado pelo médico. E quando a gente pensa em qualidade, essa parte mais superficial, a gente vai falar dos vasos, dos poros, às vezes cicatrizes, né, as manchinhas, queratoses que vão aparecendo, e isso a gente pode tratar com os lasers mesmo, né. Eu gosto muito do espectro, porque o espectro é uma tecnologia que ele une 2 tipos de laser em uma mesma tecnologia. Então eu consigo tanto tratar essa parte superficial de qualidade de vasos, né, de melhorar os porinhos, né, diminuir os porinhos, como estimular o colágeno. E até se eu quiser diminuir ou compactar gordura de regiões específicas, eu consigo trabalhar isso. Então ele trabalha mesmo como um todo, né. Então ele faz parte dos meus protocolos das minhas pacientes. Doutora Rafaela dando uma aula sobre como cada pele é individual e a importância de passar pela dermatologista e saber qual o protocolo ideal para sua pele e para todas as suas queixas, né? Doutora, falando um pouco de visão de futuro, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo em casa sobre eh, o skincare funciona? Não funciona? Tecnologias? Para essas pessoas que de fato não acreditam que isso realmente tem um impacto muito forte na autoestima, na pele, na vida. Eu quero um conselho assim, sucinto e direto. Tá, então a gente está envelhecendo, isso é fato, né. Então você tem que saber como você quer envelhecer, né. Então, a gente tem escolhas na vida, então tudo que a gente faz hoje vai impactar em como a gente vai envelhecer. Então escolhas do dia a dia, de alimentação, atividade física, o que que você usa no seu dia a dia, e se hoje a medicina nos traz a possibilidade, né, de usar as tecnologias para gerenciar como a gente vai envelhecer, por que não? Então a medicina está aí para isso, né, então eu sou super a favor, eu acho que o envelhecimento a gente pode sim, gerenciar ele de uma forma que você vai se sentir bem na sua própria pele. É exatamente isso. Maravilhosa, doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Nós, família Fotona, que somos todos aqui, ficamos muito felizes e eu acho que você deu uma aula para todo mundo que está em casa, porque assim, gente, sem modinha, procure uma dermatologista, faça o seu procedimento correto. Aliás, se quiser deixar sua rede social para elas te seguirem, por favor, pode deixar. Rafaela Dermato, Rafaela normal, gente, não é com PH e não é com 2 Ls, tá? Obrigada, doutora Rafaela. E pessoal de casa, já sabe,
terminamos mais um Perfection Talks e eu quero que você se inscreva e ative o sininho porque a gente está cheio de novidades por aqui de tecnologia e beleza. Um beijo para vocês e até mais.